Salve, moçadinha! Quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal. E se você ainda não é inscrito, antes de começar a assistir o vídeo, inscreva, curta, comenta, divulga para a família, divulga para os amigos. E vamos lá, começar a nossa aula hoje falando sobre propriedades gráficas e tensão elétrica. Propriedade gráfica e tensão elétrica. Nosso primeiro tópico dessa aula é falar sobre propriedades gráficas. Então vamos lá. Nos exercícios em que a intensidade de corrente elétrica no condutor varia com o tempo, para o cálculo da carga elétrica transportada pela corrente, num dado intervalo de tempo, ΔT, não podemos usar a expressão Q igual a I vezes ΔT, porque I não é constante. Nesse caso, moçadinha, devemos construir um gráfico I por T, mostrando como a intensidade da corrente elétrica varia com o tempo. Em geral, esse gráfico já vem pronto, ok? E nesse gráfico, efetuar um cálculo de área. O que a gente precisa fazer, moçadinha, quando a gente estiver falando sobre gráfico de I por T, numa questão de intensidade de corrente, ok? É simplesmente calcular a área, ok? Vamos lá, vamos prosseguir que mais para frente vocês vão conseguir entender. No gráfico da intensidade instantânea da corrente elétrica, em função do tempo, a área é numericamente igual à carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor, no intervalo de tempo ΔT. Vamos falar agora de tensão elétrica U. Ao ligarmos um condutor aos polos de um gerador, as cargas elétricas livres entram em movimento ordenado. Isso implica, evidentemente, um consumo de energia, especificamente a energia elétrica. Esta é justamente a operação fundamental de um gerador: fornecer energia elétrica aos portadores de carga elétrica que o atravessam à custa de outras formas de energia. Assim, por exemplo, uma pilha de um farolete fornece energia elétrica aos portadores de carga elétrica que a atravessam, à custa de energia química. Esses portadores de carga elétrica energizada caminham pelos condutores, atravessam, por exemplo, uma lâmpada e acende, pois consome a energia elétrica desses portadores, os quais recebem mais energia ao atravessarem a pilha. A pilha e as lâmpadas ligadas por meios de fios condutores constituem um exemplo de circuito elétrico. Seja a energia elétrica que o portador de carga elétrica Q recebe ao atravessar o gerador. Vamos definir a tensão elétrica U, a grandeza que nos informa quanto de energia elétrica o gerador fornece para cada portador de carga elétrica unitária que o atravessa. Vamos definir a tensão elétrica U matematicamente por essa fórmula: U é igual a EL dividido por Q. O EL é a energia elétrica. Como a energia elétrica é medida em Joule, a carga elétrica é medida em Coulomb, logo a tensão elétrica U ela vem expressa em Joule por Coulomb. Dizer que a tensão elétrica entre os polos A e B de uma pilha é de 1,5 volts, isto é, 1,5 joules por Coulomb, significa que cada portador de carga elétrica igual a 1,0 Coulomb ao atravessar a pilha recebe 1,5 joule de energia elétrica. Por motivos que veremos em eletrostática, tensão elétrica é diferença de potencial e chamamos de DDP, diferença de potencial, que são sinônimos. Tensão elétrica é igual a DDP, logo a U é igual a
VA menos VB. Coloquei aqui na lousa, moçadinha, 3 símbolos. O primeiro símbolo é o símbolo elétrico de gerador. Não esqueça disso, porque mais para frente a gente vai precisar, a gente vai usar muito esse aqui. Então, símbolo elétrico de gerador. O segundo símbolo é o símbolo elétrico de lâmpada. Pode ver que ele tem um xizinho, uma bolinha com um xizinho no meio. Esse aqui é o símbolo elétrico de lâmpada. E o terceiro e último símbolo é o símbolo elétrico de chave interruptora. Então toda vez que você vê esse símbolo aqui, ele é um símbolo de uma chave interruptora, ok? Não esqueça, esses 3 símbolos a gente vai usar muito daqui para frente. Exemplo 1. No gráfico da intensidade instantânea da corrente elétrica em função do tempo, a área é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor no intervalo de tempo ΔT. Em um condutor metálico, mediu-se a intensidade da corrente elétrica e verificou-se que ela varia com o tempo, de acordo com o gráfico a seguir. Determine entre os instantes 0 e 6 segundos a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor. Então eu coloquei aqui na lousa, moçadinha, apenas o gráfico que o exemplo me dá. Então ele está indo de I a T, onde I é ampere e o tempo é dado em segundos. Então ele vai de 0 a 6 segundos e a corrente, o I, é de 10 amperes. Então vamos voltar um pouquinho. Lá no começo do vídeo, a gente começou falando de propriedades gráficas. E a gente falou assim que para calcular a quantidade de carga elétrica que atravessava a seção transversal, era apenas fazer o quê? Calcular a área da figura. Então, eu tenho aqui, essa figura é um triângulo, ok? Então, apenas eu peguei o Q, que é a quantidade de carga, que é igual à minha área. Então, como é um triângulo, e eu sei calcular a área de um triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, ok? Então, Q é igual a base vezes altura dividido por 2. Eu tenho a minha base. Que é quanto? 6. E quanto que é a minha altura? Não é 10? Então tá aqui. Q é igual a 6 vezes 10, tudo isso dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Logo eu vou chegar que a minha quantidade de carga elétrica é Q igual a 30 Coulomb. Exemplo 2. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu pelo canal Salve Moçadinha, resolve desmontar sua lanterna, utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas. Faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos as lâmpadas acendeu? Moçadinha, para que uma lâmpada possa acender, seus terminais elétricos, a base e rosca lateral, devem estar corretamente conectados aos polos da pilha. É fundamental que tenhamos cada um dos terminais elétricos conectados a um dos polos da pilha. Se a rosca lateral está ligada ao polo negativo, a base deve estar ligada ao polo positivo, e vice-versa. Deste modo, as ligações corretas estão apresentadas nas figuras 1, 3 e 7. Com isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula de hoje. Vou deixar na descrição do vídeo alguns exercícios para que vocês possam fazer os exercícios e aprimorar, ok? Faça de novo os 2 exemplos entendendo corretamente o que está por trás de tudo isso. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Ah, antes que eu me esqueça, não saia desse vídeo antes de fazer sua inscrição, de curtir e comentar e divulgar para todo mundo. A gente se encontra na nossa próxima aula.